existe toda uma expectativa para o início do funcionamento das transferências de dinheiro por meio do WhatsApp, após a aprovação do Banco Central. E junto com essa expectativa surgem as dúvidas. Como tudo isso vai funcionar? É seguro, não é? Quais são os riscos da segurança nesse sentido? E para entender melhor, nós conversamos aqui no Show da Notícia com Spencer Todd Seidel, advogado, professor, doutor e mestre em Direito Penal e Informático, e com Marcelo Lau, especialista em cibersegurança. Obrigado aos dois pela participação aqui no Show da Notícia. O Spencer aparentemente ainda não está conectado. Vamos saudar aqui o Marcelo. Muito boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. E realmente as pessoas estão aguardando muito a forma de poder pagar através do WhatsApp, tão esperado desde algum tempo atrás. Exatamente. Vamos começar batendo esse papo enquanto o Spencer conecta aqui com a gente, Marcelo. A gente sabe que o WhatsApp sofre ataques maliciosos, todo mundo conhece alguém que já foi hackeado, principalmente com aquele golpe da invasão das conversas para pedir dinheiro para os colegas, para os amigos que estão ali nas conversas. O aplicativo em si é seguro para esse tipo de transação? Antes da gente aprofundar um pouco mais no que diz respeito à própria transação, queria saber sobre o aplicativo em si. Ele é seguro? Bom, o aplicativo WhatsApp ele tem sofrido golpes e ataques nos últimos tempos, principalmente atrelados ao sequestro do aplicativo. Eu recomendo fortemente, como especialista na área de cibersegurança, que as pessoas configurem o chamado duplo fator de autenticação, ou seja, aquela senha que é exigida de tempos em tempos pelo WhatsApp, é uma senha de 4 dígitos, você pode configurar a qualquer momento, porque isso evitará, por exemplo, em algumas situações, alguém configurar ou vir a configurar o WhatsApp, fazendo com que a pessoa se aproprie do seu contato telefônico. Então, o WhatsApp ele tem esse problema em relação a que nós chamamos de engenharia social, o ataque atrelado a alguém se fazer passar por você, e se alguém conseguir, por um acaso, ter acesso à sua conta do WhatsApp em seu nome, é claro que isso vai comprometer uma série de coisas, inclusive, nesse momento atual, os pagamentos. E essa é uma preocupação geral porque, além de tudo, a gente tem vivido sequenciais vazamentos de dados das pessoas, das redes sociais, dados pessoais, que normalmente as pessoas usam justamente para colocar uma senha, alguma coisa. Isso tudo preocupa, porque é uma mistura de informações, né? Então, para a gente conseguir colocar cada coisinha no seu lugar. É muito importante, então, para quem tem o WhatsApp e usa e pretende usar esse novo dispositivo, acionar aquela senha de 2 fatores, né? Isso. E definir uma senha que não seja de fácil dedução. Então, não se coloque número sequencial, não se coloca data de aniversário, não se coloca parte do número telefônico. Então, são coisas que nós recomendamos facilmente para a maioria das pessoas, para que também o criminoso não consiga se fazer do uso do seu WhatsApp de uma maneira indevida. Agora, como vai funcionar esse sistema, né, de transferências pelo WhatsApp? É parecido com o Pix? Tem suas particularidades? Conta pra gente um pouco o que significa essa transferência pelo WhatsApp e o quanto ela contribui para a facilitação de transferências. Bom, muito legal a pergunta, porque muitos talvez não conheçam, existe um sistema de pagamento do próprio Facebook chamado Facebook Pay. Então, em primeiro lugar, o WhatsApp pertence ao Facebook, o método de pagamento será utilizado, então, o Facebook Pay. E como que as pessoas vão se cadastrar? Existem alguns bancos já conveniados, que já funcionam já para fazer esse pagamento. E como vai funcionar? Que nem o jeito de anexar uma foto. Sabe aquela coisa de você clicar naquele Clips? Ao invés de você mandar uma foto, um vídeo, você vai efetuar um pagamento. É claro que antes de você efetuar um pagamento, você vai ter que cadastrar o número do seu cartão de crédito no Facebook Pay. Você vai ter que definir uma senha no Facebook Pay. Então, de novo, não defina uma senha de fácil dedução, senão alguém usa os seus dados de cartão de crédito de uma maneira indevida. E na hora que você precisar pagar algo para um amigo seu, um contato, até mesmo uma padaria, um restaurante, estabelecimento, você anexa naquele clipezinho normal que você anexa os seus conteúdos, só que ao invés de você anexar uma foto, um vídeo, você vai efetivar um pagamento para o seu contato que também tenha como receber através do WhatsApp. Agora, Marcelo, eu sou jovem, na medida do possível, mas eu vejo outras pessoas com mais idade que eu falando sobre isso, mas eu tenho essa sensação também,
que essas transferências cada vez mais facilitadas por Pix, agora pelo WhatsApp, trazem uma sensação de perda do significado do valor daquela quantia, né? Porque você pode transferir ali o valor específico que você pretende em 2 cliques, né? Você clica no negócio, pronto, mandou, o valor já deixou de existir ali para você, agora existe para outra pessoa, para a empresa ou para a pessoa física. Então, gera uma sensação um pouquinho de insegurança nesse sentido também, né? Como lidar com isso nesse processo mais dinâmico das transferências, com o Pix, agora com o WhatsApp? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que pensar numa educação financeira, né? Se elas vão pagando 50 aqui, 25 lá, e essas transações não forem controladas, eu digo que dinheiro no bolso, que nem que nós fazíamos antes, saques, e mantínhamos o papel moeda na nossa carteira, o dinheiro no nosso bolso, às vezes, é vendaval. Sim. É claro que as pessoas têm que tomar muito cuidado, mas existe um outro ponto que me preocupa muito. Se as pessoas não souberem que a forma de pagamento é esta, as pessoas vão simplesmente clicar em links disponíveis na internet e fazer pagamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa orientação ao público em geral. Não aceite clicar em links falando, olha, aqui está o link para você pagar. Isto não existe. Estamos conversando aqui com o Marcelo Lau, que é especialista em cibersegurança. Continuamos conectados com eles? Estamos conectados com eles, mas o Spencer Todd Seidel, que é advogado, professor, doutor e mestre em Direito Penal e Informático, também se conectou aqui à nossa conversa. Muito boa noite para você, Spencer. Seja bem-vindo ao Show da Notícia. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo, meu amigo dileto, membro da nossa comissão da OAB de São Paulo. Estou à disposição de todos. Rádio CBN, muito obrigado. A gente estava falando com o Marcelo um pouco para entender melhor como funciona esse sistema, se o WhatsApp é um aplicativo seguro para esse tipo de transação. E eu queria saber um pouco de você. A gente estava entrando também um pouco nessa questão das transferências mais facilitadas, a sensação de que dinheiro não tem o valor específico, um valor já é transferido, já passa para outra pessoa, você não toca naquele dinheiro, né? E há pouco tempo aqui no Brasil começou a valer as transferências por Pix, né, que é também mais direta, com código simples, sem horário e data limite, como acontecia com o TED e com o DOC. Esse tipo de simplificação de transferências veio para ficar, deve ser ampliado cada vez mais por outras tecnologias? É uma pergunta muito interessante. Para respondê-la, é necessário nós darmos um passo para trás, né? Nós estamos num momento específico da evolução do setor bancário, em que se inicia uma fase chamada Open Banking, e essa fase de Open Banking faz com que os nossos dados que pertencem a nós como consumidores passem a ser de nossa detenção e de nossa disponibilidade. Então, junto com esse segmento, com essa fase de Open Banking, vem a fase deste nosso novo passo de discussão, que seria o Facebook Payment, o WhatsApp Payment, que o Banco Central tem uma forma muito, muito específica de chamar. Né? O Facebook e o WhatsApp passam a ser iniciadores de transação de pagamento. Então, a questão de segurança propriamente dita, ela continua na mão do banco, ela continua na mão do Banco Central. O que existe é a constituição de um tipo de player de mercado, que é um player que pode servir de intermediador entre você e as instituições bancárias, através das quais essa relação de troca financeira permanece idêntica. Então, o WhatsApp, neste caso concreto, ele trabalha com um nome específico de iniciador de transação de pagamento, que no mercado internacional tem o nome de PIPS, que é o Payment Initiation Service Provider. Então, não é uma empresa, né? O WhatsApp não passa a ser uma empresa que faz pagamentos. Ela passa a ser uma pessoa que você, detentor desses direitos pecuniários, dá um mandato, né? Dá uma permissão para que ela faça isso em seu nome. Porém, as relações bancárias, as relações financeiras permanecem entre o detentor e o banco. Agora, os bancos, o Banco Central, eles estão preparados, atualizados para fiscalizar, para lidar com esse tipo de intermediação? Para mim, a pergunta de novo, desculpe. Se o Banco Central, os bancos em geral, estão preparados, atualizados para lidar e para fiscalizar com essas intermediações? O Banco Central, quando ele editou a Resolução 24,
ele modificou uma circular específica, que é a 3885 de 2018. E nestas modificações, houve um esforço para que esse novo player, chamado iniciador de transação de pagamento, para que ele tivesse algumas regras. Então, houve uma preocupação interessante do Banco Central, por exemplo, em vedar a permissão de armazenamento de dados e credenciais de usuários por parte desse intermediador. Então, existe toda uma preocupação para se evitar que este movimento de transação ou de intermediação de transação seja feito sem limites. Então, não pode utilizar e armazenar e acessar dados para nenhuma outra finalidade que não seja a finalidade de fazer esse pagamento permitido, o que está totalmente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode exigir do usuário final e nem guardar dados do usuário final. Não pode alterar e não pode participar dessa transação que não seja nesta posição limitada de intermediação, não pode ficar com valores que não sejam nos seus acordos com bancos específicos. Então, houve uma preocupação jurídica nesse sentido, sim. Marcelo, o Spencer falou que o aplicativo, por exemplo, o WhatsApp e outros que trazem esse tipo de serviço, trarão esse tipo de serviço, eles funcionam mais ou menos, a grosso modo, como intermediadores, né? Eles não são a empresa financeira ali que faz a transação em si. Como intermediadoras, a segurança, nesse meio do caminho, qual que é o grau de segurança que a gente tem, né? Até para falar um pouco da percepção que as pessoas têm, que as pessoas estão curiosas para saber como funciona, por que funciona, se há riscos. Considerando, como eu disse no início, os golpes, as invasões que acontecem no aplicativo WhatsApp, nas conversas, para quem não usa a senha de 2 fatores, né? Qual que é a segurança, o grau de segurança nesse processo de intermediação? Bom, vamos considerar que o WhatsApp ele pode ser usado tanto na versão mobile, smartphone, usualmente, quanto para desktop. Então, nós devemos, em primeiro lugar, considerar a segurança do seu dispositivo. A recomendação de se ter um dispositivo protegido por senha, ter um antivírus instalado no mesmo, garantir que não sejam instalados programas que possam ser ofensores, ou seja, programas que tentem coletar dados do mesmo. É uma segurança que vem preliminarmente à proteção do WhatsApp. Nós até falamos sobre a configuração do duplo fator de autenticação, mas ela é simplesmente uma intermediadora. No caso do Facebook Pay, que será usado para isso, ela é considerada uma wallet, ou seja, uma carteira eletrônica. E da mesma forma que você pode ter outras wallets de mercado, como o próprio Google, como o caso do PayPal e outras empresas, inclusive brasileiras, ela vai se valer do serviço disponibilizado pelo Facebook para fazer os pagamentos. E mais uma vez eu comento, no caso do Facebook Pay, configure o duplo fator de autenticação no seu Facebook, não só na senha que será utilizada no Facebook Pay. Isso são medidas adicionais de segurança e, é claro, não anote nada em papel, não anote nada que permita que alguém venha descobrir a posteriori. Sem contar, é claro que se você fizer uma transação, não caia em golpes baseados em engenharia social, ou seja, links que podem vir por SMS e até mensagens de estranhos que possam ser enviados pelo próprio WhatsApp. Agora, Spencer, eu queria saber a sua percepção quanto à situação do avanço tecnológico, né? Porque ao mesmo tempo em que as empresas que guardam esses dados e que usam esses dados evoluem no que diz respeito à tecnologia de proteção, os hackers, as pessoas que têm interesse em burlar essas regras, burlar esses sistemas, invadi-los para buscar esses dados de forma fraudulenta, eles também têm evoluído. Como tem sido isso? Como tem sido essa corrida, esse pega-pega que acontece entre o ilegal e o legal dentro das transferências, da cibersegurança das transferências? Bacana. Primeiro, gostei da sua expressão pega-pega, porque é exatamente essa expressão que a gente usa no direito criminal, né? Um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mas eu queria iniciar a sua tua resposta apresentando alguns pontos de segurança apresentados pelo próprio WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp Web não poderá ser utilizado para esse tipo de pagamento. E o aplicativo WhatsApp para dispositivos específicos que não seja o dispositivo celular não poderá também ter o esforço desse WhatsApp Payment. Então, isso é muito importante, porque exatamente no WhatsApp Web e em dispositivos não seguros,
como o Marcelo falava agora há pouco, que reside uma das questões mais fundamentais que nos importa na questão da segurança da informação. O WhatsApp em si trabalha com uma criptografia de origem, ponta a ponta que a gente fala. E isso cria um nível de segurança muito considerável, muito robusto em termos de segurança da informação. Tanto é assim que até hoje se busca, inclusive na Inglaterra, nos Estados Unidos, legislações para se tentar forçar essas empresas a permitir que essa criptografia tão boa abra buracos para que, por exemplo, governos e investigadores possam utilizar esses buracos em favor das persecuções investigatórias. Mas a verdade é que é muito segura, a questão da criptografia é muito boa, é muito segura. O ponto fundamental desse pega-pega está naquilo que o Marcelo falou agora há pouco, que é a questão da engenhosidade social. Se eu não consigo quebrar esta corrente de programação ou de segurança de informação, então eu vou buscar aquilo que é menos seguro, aquilo que é menos confiável numa transação, que não é o sistema, não é o hardware, não é o software, é o peopleware, como a gente chama. São as pessoas que são enganadas, ludibriadas através daquilo que a gente chama no direito criminal de engenhosidade social, que são os golpes para fazer com que você acredite que você está se relacionando, se comunicando ou está em uma situação em que aquele movimento, aquele clique ou aquele pagamento são legítimos. Esse é o grande ponto. Como fazer? Como o direito criminal faz para tentar resolver esse problema? Ele primeiro tenta explicar para as pessoas por que elas são o ponto mais fraco. Isso dentro do direito criminal se chama vitimodogmática. Então é explicar que o ponto fraco de um delito informático, muitas vezes, e neste caso, quase todas as vezes, é a pessoa, é a própria vítima, que pouco informada ou mal informada ou sem desenvolver um senso crítico de perceber as vulnerabilidades, sejam técnicas, sejam sociais, ela acaba acreditando que aquilo que ela está enxergando numa tela é confiável. Então, é claro que se você fizer, por exemplo, verifique o último relatório de delitos informáticos, que são os delitos contra o patrimônio que aconteceram na América do Norte, você vai identificar que existe... É bastante simples você identificar que quanto mais idade a pessoa tem, e, portanto, quanto menos familiaridade ela tem com esses dispositivos eletrônicos, com o que é e o que não é possível, o que é e o que não é lógico no ambiente virtual. Acontece quanto mais idade, menos familiaridade essa pessoa tem, mais ela cai em golpes. E quanto mais jovem, quanto mais ligada, e quanto mais ela entende os meandros informáticos, menos ela cai em golpes como este. Então o pega-pega está aí, na educação, que, claro, é feita diferentemente para cada um dos tipos de vítimas, em cada uma das suas idades e familiaridades informáticas, versus, claro, os golpes que, assim que eles são devidamente expostos, eles sofrem modificações para, então, forçar novamente no pega-pega a educação e, de novo, eles mudam e a pega-pega fica na mudança do delito, que a gente chama de engenhosidade social, versus a educação para que as pessoas compreendam esses pequenos detalhes. Agora, Marcelo, na sua avaliação, na sua experiência também, quais medidas poderiam estar sendo feitas, considerando que essas tecnologias estão sendo implementadas no Brasil, para evitar essa diferença, principalmente na faixa etária, como o Spencer especificou aqui para a gente? A gente sabe que os golpes atingem pessoas com maior idade. O que poderia estar sendo feito para evitar que esses golpes ocorram e para evitar essa percepção e essas dúvidas que vão surgindo toda vez que uma tecnologia como essa, que vem para ajudar, para trazer praticidade, toda vez que essas tecnologias aparecem aqui no Brasil? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado se nós não estivermos seguros em fazer essas transações. Nós falamos que as pessoas, normalmente, quando elas querem ser os pioneiros, nós chamamos isso de early adopters. Então, se você não está seguro em fazer essas transações no WhatsApp, aguarde um pouco. Comece fazendo transações de pequenos valores financeiros. E eu comento que nos dias atuais, por exemplo, quando eu faço uma transação via internet com cartão de crédito, eu normalmente tenho um cartão com um limite financeiro. Por que eu uso isso? Porque se por um acaso isso for utilizado indevidamente por um criminoso, o estrago financeiro ele estará limitado. Então, evite, por exemplo, se possível, usar aquele cartão múltiplo que você tenha crédito e débito, porque se por um acaso você vier a descobrir que ele foi comprometido indevidamente por um criminoso, você terá que cancelá-lo e talvez você fique até sem cartão. Então, a minha recomendação é que você tenha um cartão para fazer transações via internet, talvez um só dedicado
para o Facebook Pay. Eu mesmo tenho o costume de fazer também compras pela internet usando cartão virtual. Daí é uma outra modalidade de compra, porque se o criminoso tiver acesso aos meus dados de cartão, você só consegue fazer a transação com cartão apenas uma única vez, mas não é o caso aqui do Facebook Pay. Mas entendo que nós temos que limitar um possível estrago, limitando também o limite das transações que poderão ser realizadas. Eu acho que isso é uma boa prática. Sem contar as demais outras que eu já comentei ainda há pouco, porque a segurança do celular é que nem a segurança do computador. A segurança está baseada nos softwares que vocês instalam, nos mecanismos de segurança e dos softwares indevidos. Então, se você puder não baixar joguinhos, programas desconhecidos ou com reputação duvidosa, mesmo que eles estejam em lojas oficiais de aplicativos como os da Apple e da Google, nós recomendamos que não se instale aplicativos se eles tiverem uma reputação, no mínimo, suspeita. Tá certo. Marcelo, Spencer, eu vou pedir a gentileza de vocês aguardarem 3 minutinhos. Nós vamos sair para o repórter CBN e retornamos para continuar aqui a nossa conversa sobre as transferências de dinheiro por meio do WhatsApp. Após a aprovação do Banco Central, existe a expectativa justamente para o início do funcionamento desse serviço. Estamos conversando aqui no Show da Notícia com Spencer Todd-Seidel, advogado, professor, doutor e mestre em Direito Penal Informático, e com Marcelo Lau, especialista em cibersegurança. Vamos fazer uma breve pausa para o repórter CBN e voltamos daqui a pouquinho. Agora são 8 horas 3 minutos. Nós estávamos conversando com Spencer Todd-Seidel, que é advogado, professor, doutor e mestre em Direito Penal Informático, e com Marcelo Lau, especialista em cibersegurança. Estávamos conversando justamente sobre as expectativas para o início do funcionamento das transferências de dinheiro por meio do aplicativo WhatsApp, que foi aprovado pelo Banco Central. Agradeço a vocês pelo aguardo aqui para a gente continuar a nossa conversa. E eu queria voltar no ponto sobre o avanço da tecnologia. O Spencer estava explicando justamente como ocorre esse processo de pega-pega, como é dito no meio jurídico, entre os hackers e as empresas de tecnologia. O Marcelo também estava explicando quais são os danos causados pelos golpes e pela falta de segurança. E eu queria aproveitar esse ensejo do que o Marcelo estava falando para perguntar para vocês. Vocês acham que falta educação digital aqui no Brasil? Eu digo isso porque todas essas orientações que vocês disseram, eu ouvi há 15, 20 anos. São as mesmas orientações, só que as plataformas evoluíram, a tecnologia evoluiu, só que o mecanismo ainda é o mesmo, né? Ele só mudou de cara, mudou ali a carinha do processo. Tá faltando ainda um investimento maior no ensino digital aqui no Brasil, para as pessoas entenderem a importância dessas coisas, dessa segurança para o dia a dia delas? Uma pergunta excelente, muito, muito importante e fundamental. Eu também ouvia há 30 anos atrás, e a gente vai voltar para trás, vai ver que isso se repete há muito mais do que isso, né? O Código Penal é de 1940, e desde 1940 você vê, por exemplo, delitos como o delito da bolinha embaixo do copinho, você tem o delito do bilhete de loteria premiado e tantos outros que se repetem desde a década de 40 até hoje. As pessoas continuam caindo, e a gente sempre vai dizer que a melhor forma de resolver vai ser a educação. Então os delitos se repetem muito, né? O que você tem de diferente são os instrumentos pelos quais eles acontecem, mas eles se repetem com muita frequência. Sim, todos os delitos básicos vão ter sempre as mesmas respostas, e o que faltaria era que as pessoas compreendessem os meios pelos quais, adequadamente, né, os meios pelos quais esses delitos ocorrem. Nesse sentido, seria importante que houvesse uma educação digital, né? Talvez seja um dos principais pontos. Só no ano de 2021, o Ministério da Educação e Cultura colocou dentro, por exemplo, do currículo jurídico, o ensino do direito digital. Então, advogados, especialistas, né, criminalistas, especialistas em direito criminal, professores de direito criminal, até o ano de 2021, sequer tinham dentro dos currículos que lecionavam e pelos quais aprenderam o estudo desta área. Então, nós estamos atrasados na educação informática, mas é um lugar comum. Os delitos sempre se repetem, eles são cíclicos. E no que se refere especificamente ao WhatsApp Payment ou Facebook Payment,
Existem 3 pontos importantes que devem ser levados em consideração que serviram para tentar iniciar um esforço de frenagem do potencial de dano que essa ferramenta pode gerar. O primeiro deles é o fato de que a quantidade de recursos a ser utilizada através desse sistema é limitada. Então, a leitura dos termos do WhatsApp Payment vai mostrar que o máximo de transação que pode acontecer num dia é R$1.000. E o máximo que pode acontecer durante um mês são R$5.000. Mais ou menos dentro daquela ideia, daqueles axiomas que o Marcelo trazia de segurança da informação. Então, essa questão de limitação para que as pessoas primeiro aprendam e depois utilizem com mais sei lá, empolgação, com mais coragem, com mais capacidade e ousadia, vem através de movimentos como esse, limitação de perda eventual. O segundo ponto importante que se deve levar em consideração é que o WhatsApp Payment só funciona para transferências nacionais, o que gera um passo em segurança da informação importante. No momento em que o delito informático ele sai da fronteira de um país e se espalha para outros países, a persecução, a investigação, a construção das provas, a construção dos indícios é muito difícil. Então, limitar o uso desse pagamento a uma questão nacional dá, por exemplo, um fôlego para que delitos aconteçam limitados dentro da nossa capacidade jurisdicional, da nossa capacidade investigativa. Isso também não é para se deixar de falar como sendo um bom mérito. E, finalmente, quando sempre existe risco em um segmento da sociedade, como é, por exemplo, no trânsito, como é, por exemplo, na vida, como é, por exemplo, em acidentes de casa, o que vai acontecer é que especialistas em reparação de danos advindos desses riscos vão surgir. E nesse caso nós estamos falando de seguros. Então você já identifica seguros contra fraudes informáticas pipocando pelo mundo, com certeza. Agora, Marcelo, sobre essa tecnologia que está sendo aplicada pelo WhatsApp para permitir essas transferências, essa tecnologia já foi aplicada em outros países? Como foi a recepção disso? E quais problemas, quais diagnósticos foram surgindo com esse processo, né, de uso, né, das pessoas se acostumando, entendendo como é que funciona e que podem, eventualmente ou não, aparecer aqui no Brasil também? Eu acho interessante porque, primeiro, o Brasil não é o primeiro a adotar. Ele quase se tornou o primeiro país a adotar, só que houve uma proibição pelo Banco Central na época, que acabou fazendo com que o Pix realmente tivesse o seu lugar. Existem outros países, por exemplo, a utilização de QR Code. Você manda o QR Code para alguém, ele lê e simplesmente efetiva o pagamento. Não duvidamos que no futuro tenhamos algo nesse sentido também em termos de pagamento. Mas também devemos considerar que o brasileiro é extremamente criativo para o bem, criativo para o mal, inclusive para fazer maldades. Eu creio que o WhatsApp, sendo habilitado aqui para pagamento, será um grande laboratório para o próprio Facebook avaliar quais são as medidas de segurança que talvez tenham que ser aprimoradas com o passar do tempo. É claro que a experiência do Pix já é de suma importância e adquirida já pelo pessoal do WhatsApp, porque ele já sabe de algumas tentativas de golpes, de ataques que foram frustrados pelos criminosos, e com isto o produto já está nascendo com alguns aprimoramentos que não se tinha no início, que ele deveria estar sendo previsto a concepção do mesmo. Agora, quando nós falamos de novo, né, na questão de golpes, de proteção, como o doutor Spencer comentou, a engenharia social, o caso de proteger as pessoas, é algo muito importante. E aí vamos nos lembrar, né, da mesma forma que nós vemos golpes circulando por e-mail, tem um site que eu amo, tá? Eu recomendo para os nossos ouvintes, Catálogo das Fraudes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da RNP. Você tem uma coletânea, por exemplo, de golpes que são catalogados por essa instituição e usados para a orientação do público em geral. Nós entendemos que esse nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, ele é de utilidade pública, porque não é simplesmente a explicação de como esse meio vai ocorrer, mas também a orientação de como as pessoas não devem cair em golpes e não devem usar indevidamente essa forma de pagamento por meio de outros artifícios que não seja anexar pagamento, de você configurar adequadamente o número de cartão de crédito no Facebook Pay. Qualquer coisa diferente disto não está adequado. Então a gente fala, se no futuro existirem outras funcionalidades que já estão sendo utilizadas lá fora no WhatsApp para pagamentos, essas ainda não são vigentes aqui no Brasil. E outro grande detalhe,
ainda não são todos os bancos participantes. Então, fique de olho para verificar se a instituição financeira a qual você tem uma conta já pode utilizar o WhatsApp para fazer pagamentos. E quando as pessoas tiverem essa possibilidade e for alvo, eventualmente, de algum golpe, o que ela pode fazer no que diz respeito, por exemplo, ao WhatsApp? Existe algum sistema, algum meio pelo qual a pessoa pode reclamar, pode fazer algum tipo de processo ou até de ressarcimento em caso de desvio, por exemplo? Ainda é um embrião. Ainda que a gente possa dizer que vai começar muito em breve, há uma limitação a Banco do Brasil, Nubank, Sicredi e conta digital Sicredi. É muito pouco ainda para a gente iniciar a pensar nisso em termos tão relevantes que nós temos que criar procedimentos específicos. Mas, com certeza absoluta, para que haja uma geração, uma adoção, vai ter que ser necessário a construção de uma circunstância de investigação para casos de fraude. Então, acho que possivelmente, muito possivelmente, como esse é um tipo de pagamento que exige que tanto o receptor quanto o remetente dos valores tem que possuir esse tal sistema ativado em seu celular, muito possivelmente com a ativação desse sistema, você tenha alguma circunstância que auxilie na identificação dos indícios. Mas também é importante a gente levar em consideração que os tribunais brasileiros têm regularmente considerado os bancos como corresponsáveis e, recentemente, até mesmo as empresas que provêm o serviço, como, por exemplo, as telefônicas, né, as empresas de telefonia, como corresponsáveis por golpes nesse sentido. Então, é de se ficar atento à evolução jurídica, mas também é certamente de se ficar atento a questões como a necessidade, e que isso a justiça também vai acabar exigindo, mas a necessidade do próprio WhatsApp auxiliar na identificação desses logs que poderão no futuro identificar fraudes. Importante ressaltar que a Noruega, a Suécia e a Dinamarca já utilizam há bastante tempo esse sistema de pagamento, a Inglaterra também evolui nesse sentido, e os Estados Unidos começam a trabalhar com transferências no mesmo sentido também. Então, é um movimento evolutivo que vem para ficar na tecnologia. Bom, para a gente encerrar, eu queria direcionar a pergunta para os dois, né? Qual o caminho, quais os próximos passos para transferências mais simplificadas, né? O Marcelo falou do QR Code. Quais tecnologias as techs nacionais e internacionais desenvolvem que vocês já estão percebendo que podem ganhar algum corpo aqui no Brasil? Pode começar o Marcelo. Bom, eu vejo que o próprio trabalho de Open Bank, e foi muito bem comentado pelo Dr. Spencer, vai permitir que uma série de fintechs, que é a denominação dada para essas empresas, permitam realmente garantir não só pagamentos mais simplificados, mas mais naturais. Então, eu imagino que não vai demorar muito tempo, que daqui a pouco as pessoas vão pagar tranquilamente com seus smartwatches, com simplesmente utilização de contato, que alguns smartphones já permitem utilizar. E, é claro, sempre com uma limitação financeira. A gente fala que nós temos hoje o celular como um porta-moedeiro eletrônico, só que agora com poder de processamento e de pagamento muito maior do que se tinha antes. Entende-se que toda essa regulação do ambiente aqui no Brasil, dado pelo Banco Central e demais outras medidas, sejam eles normativos ou circulares, faz com que o sistema financeiro nacional ele seja seguro. Outra coisa, em delimitar transações para fora do país, isso nos permite evitar problemas como lavagem de dinheiro, que é uma questão extremamente combatida por alguns órgãos, como, por exemplo, o próprio COAF. Então, entendemos que a tecnologia, junto com esse arcabouço todo que ajuda a sustentar o sistema financeiro nacional, faz com que, felizmente, nós tenhamos um dos sistemas mais avançados do mundo. E, com isso, nós podemos dormir tranquilos. Agora, a sua visão, Spencer. Eu enxergo as limitações da Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, as proibições de trocas constantes de dados entre as diferentes empresas, tendo como resposta o mesmo movimento que se identificou na China, por exemplo, com um aplicativo de troca de mensagens, que já não é mais um aplicativo de troca de mensagens, chamado WeChat. Seria o nosso equivalente ao nosso WhatsApp brasileiro. Mas o que se identifica é que a tecnologia está buscando concentrar mais em um mesmo ambiente digital múltiplas instrumentalidades.
Então, a ideia é você manter a troca de arquivos e a troca de dados e a construção de banco de dados quase inteiramente, ou o máximo possível, numa mesma empresa. Então, a empresa que faz a troca de informação também é rede social, também é banco, também auxilia você a ganhar tempo de não precisar acessar a plataforma do seu banco, paga as suas faturas, faz transferências, paga o empregado. Então, há uma concentração de diversas funcionalidades na mão de poucas empresas, como é o Facebook, como é o WeChat, como é o TikTok, como é o Google e tantas outras. Então, identifico essa circunstância de você ter multiplicidade de ferramentas no mesmo ambiente como a tendência do futuro. E, portanto, mecanismos de pagamento, trocas de ativo, construções de criptomoedas dentro dessas próprias gigantes de tecnologia, como sendo o futuro mais provável para a gente experimentar. E sempre, cada vez mais, você precisar de menos movimentos, menos quantidade de ações para poder concluir uma vontade informática. Não preciso colocar um nome, depois colocar minha agência, depois entrar no aplicativo do banco, colocar minha agência, colocar minha conta, colocar minha senha, colocar o meu identificador biométrico, escolher a pessoa para quem eu vou pagar. Toda essa perda de tempo em informática poderia ser concentrada em intermediadores, facilitadores, desde que eles tenham acesso às suas informações, você autorize, disponha desse acesso e permita que eles tenham essas funções intermediadoras mandatárias. Conversamos aqui no Show da Notícia com Spencer Todd Seidel, advogado, professor, doutor e mestre em Direito Penal Informático, e com Marcelo Lau, especialista em cibersegurança. Mais uma vez, muito obrigado aos dois pela participação aqui no Show da Notícia. Muito obrigado, Matheus. Ótima noite a todos os ouvintes. Obrigado, boa noite, boa Páscoa a todos. Boa Páscoa. Agora são 8h18. Vamos para uma breve pausa com informações da sua região e já voltamos.